Você já ouviu falar de Jezabel, uma das figuras mais notórias da Bíblia? Conhecida por sua crueldade, idolatria e manipulação, Jezabel deixou um rastro de destruição por onde passou. Neste vídeo, vamos explorar a história dessa rainha cruel, sua influência devastadora sobre Israel e o fim trágico que cumpriu uma antiga profecia. Prepare-se para descobrir como suas ações mudaram o curso da história e deixaram uma marca indelével. Acompanhe cada detalhe desta narrativa impactante. Se alguém listar as mulheres mais infames da Bíblia, o nome desta princesa fenícia estará no topo. Jezabel era dominadora, impiedosa, injusta, manipuladora, inescrupulosa e implacável. Sua perversidade era tamanha que ela matava inocentes sem hesitação, como fez com Nabote. Jezabel também tentou erradicar a adoração a Deus em Israel e buscou exterminar todos os profetas do Senhor, inclusive seu confronto com o profeta Elias é um marco na história bíblica. Por tudo isso, Jezabel se tornou um símbolo de corrupção espiritual, idolatria, imoralidade e maldade. A história de Jezabel está registrada na Bíblia entre o capítulo 16 do primeiro livro de Reis e o capítulo 11 do segundo livro de Reis. Jezabel foi esposa de Acabe, rei de Israel entre 874 e 853 a.C. Antes de falarmos sobre as atrocidades que Jezabel cometeu em Israel, precisamos entender sua origem. A Bíblia relata que Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que na verdade governava toda a Fenícia. Portanto, apesar de ter alcançado a realeza em Israel, Jezabel era estrangeira, descendente de um clã fenício. O nome de seu pai, Etibaal, significa Baal está vivo, o que nos dá uma ideia da influência que ela teve em sua formação. Etibaal subiu ao trono após assassinar seu antecessor e governou por aproximadamente 32 anos. Etibaal também era sacerdote dos deuses Astarte e Melcarte. Jezabel poderia ter permanecido desconhecida na história, se não fosse seu casamento polêmico com o herdeiro do rei Onri de Israel. Havia uma proibição de casamentos entre hebreus e povos cananeus do Levante. Mesmo assim, o príncipe de Israel desposou a princesa Sidônia, provavelmente para firmar um acordo político-econômico entre os dois estados. Acredita-se que esse casamento foi uma forma de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, promovido por Onri, pai de Acabe, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel por volta de 880 a.C. Os acontecimentos após esse casamento garantiram a infâmia perpétua ao nome de Jezabel. A união entre Jezabel e Acabe representou o auge da perversidade e apostasia em Israel, de forma que se diz que as maldades de Acabe superaram as de todos os seus antecessores. A Bíblia explica que Jezabel era devota de Baal Melcarte, o deus adorado na Fenícia, e ao casar-se com Acabe, foi feito um acordo para que Jezabel pudesse continuar adorando seu deus nativo em Samaria, seu novo lar. Jezabel então persuadiu Acabe a construir santuários para o culto ao seu deus, trazendo centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para Israel, conduzindo o povo à apostasia. Jezabel contava com 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azera. A rainha Jezabel possuía uma personalidade forte e dominante, além de um fanatismo religioso fervoroso. Ela era impulsiva e violenta. Inicialmente, sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel perante o povo. No entanto, o verdadeiro desejo de Jezabel era extinguir completamente o culto ao Senhor em Israel. Assim, Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor e mandou matar todos aqueles que se opunham às suas práticas idólatras. Consequentemente, o texto bíblico relata que centenas de profetas do Senhor foram massacrados. O relato bíblico mostra claramente que Jezabel exercia uma forte influência sobre Acabe, pois o rei permitia que Jezabel agisse conforme desejasse. Ela teve 3 filhos com o rei de Israel, Acasias, Jorão e Atália, embora haja discussão se Jezabel realmente foi a mãe de Atália. Ela também instruiu seus filhos de acordo com suas práticas. Atália, por exemplo, levou seus costumes reprováveis para Judá quando se casou com Jorão, filho de Josafá, quase acabando com a dinastia de Davi. Foi nesse contexto de terrível tensão que surgiu inesperadamente na história bíblica o profeta Elias, o maior adversário de Jezabel, que reprovava seus costumes pagãos. Em um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo para provar quem era o verdadeiro Deus. A Bíblia relata que naquela ocasião, sob a oração de Elias, caiu o fogo do Senhor, e em seguida os profetas de Baal foram mortos. No entanto, mesmo com a prova evidente do poder de Deus e o massacre de seus profetas, Jezabel não diminuiu sua idolatria. Pelo contrário, seu ódio perseguidor se intensificou, e ela ameaçou o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe.
Um episódio que ilustra bem o nível de perversidade de Jezabel envolve a história de Nabote. A Bíblia indica que Nabote era um homem que possuía uma vinha na vizinhança do palácio de Acabe em Jezreel. O problema começou quando Acabe desejou a vinha de Nabote, mas ele não quis negociá-la. Inicialmente, Acabe respeitou o direito de posse de Nabote, que desejava manter a terra de sua herança. Porém, Jezabel, de forma traiçoeira e impiedosa, tramou um julgamento com falsas acusações que culminou na execução de Nabote e na tomada de sua vinha. Este evento, combinado com outros atos de crueldade de Jezabel, trouxe terríveis consequências à casa de Acabe, que posteriormente foi exterminada de forma violenta. Sobre o julgamento divino, após a morte de Acabe, Jezabel ainda manteve grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos Acasias e Jorão. No entanto, Jeú, um oficial do exército escolhido por Deus, matou Jorão, purificou a casa de Acabe do reino de Israel, ascendeu ao trono e erradicou o culto a Baal. Após matar Jorão, Jeú dirigiu-se ao palácio em Jezreel. No palácio, Jezabel estava vestida esplendorosamente, aguardando Jeú com a intenção de afrontá-lo. Mas, na verdade, Jezabel estava prestes a enfrentar uma das mortes mais terríveis da história bíblica. A Bíblia relata que Jeú ordenou a seus oficiais que a lançassem pela janela da torre do palácio, fazendo com que seu sangue espirrasse na parede e sobre os cavalos, e em seguida seu corpo foi atropelado. Jeú fez uma refeição e depois ordenou que seus homens sepultassem Jezabel, pois afinal ela era filha de rei. É interessante notar que no relato bíblico Jeú não atribuiu a Jezabel o título de rainha de Israel, mas apenas se referiu a ela como filha de rei, por ser filha de Etibaal, o rei sidônio. Jezabel foi devorada por cães. Curiosamente, os cães também figuraram na morte de Acabe. Eles lamberam o sangue do rei que ficou no carro em que ele estava quando foi mortalmente ferido. Porém, sabemos que nada disso foi por acaso. Na verdade, muito antes, a morte de Jezabel já havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme sua profecia da parte do Senhor, que dizia que os cães comeriam a carne de Jezabel em um terreno junto ao antigo muro de Jezreel. Isso significava uma morte extremamente desonrosa. Inclusive, quando os homens de Jeú voltaram e lhe contaram o que havia acontecido com Jezabel, ele imediatamente reconheceu que a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias, havia se cumprido. Mas, apesar de sua morte brutal, as influências negativas de Jezabel foram duradouras. Ela não apenas corrompeu seu marido, mas também o reino de Israel, deixando marcas tão profundas e persistentes que, mais tarde, a corrupção espiritual foi a principal causa da queda do Reino do Norte. Além disso, a terrível influência de Jezabel se estendeu além das fronteiras de Israel, pois sua filha se casou com o filho do rei Josafá de Judá, o que quase levou a casa de Davi à extinção. A filha de Jezabel ordenou a morte de todos os herdeiros da casa real de Davi e usurpou o trono. Por tudo isso, a infame história de Jezabel, marcada por manipulação, perversidade e idolatria, se tornou um símbolo de apostasia, imoralidade e de tudo o que se opõe à vontade de Deus.